Quero te encorajar você a abrir a sua Bíblia ali, em Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós temos falado nesses dias acerca da alegria. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é uma pessoa alegre? Hã? Tem gente que consegue perguntar isso sério ainda. Você é uma pessoa alegre? Eu falei, não, alegre. Não tem problema se tiver um pedacinho de nata aí no seu dente, não tem problema. Olha só, Filipenses capítulo 4, o versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Fala para a pessoa que está do seu lado: alegre-se sempre no Senhor. Aleluia. Porque o motivo e a razão da nossa alegria deve ser justamente o Senhor. Amém? Nós temos falado nesses dias justamente acerca da alegria. Porque o verdadeiro cristão deve viver sempre alegre. Ai, mas não é fácil. Alegrai-vos sempre no Senhor. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, reunidos no Teu nome, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, porque as Tuas palavras são espírito e vida, e lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e transforma-nos. E nós queremos e nós precisamos e dependemos do Senhor. Abre, Senhor, nessa manhã os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, nós temos estado nessa série de mensagens a respeito da alegria. E na primeira semana nós falamos a respeito da alegria eterna. Tem uma alegria que nos aguarda. O dia que nós formos embora dessa terra, se Jesus não voltar antes, um dia nós vamos chegar diante da glória do Senhor. Nós vamos ser recebidos pelo Senhor para prestarmos conta daquilo que nós fizemos. E se fizermos direitinho, vamos receber uma recompensa. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre na alegria do seu Senhor. Há uma alegria que nos aguarda, amém? Uma alegria eterna, aleluia. Depois, na outra semana, falamos um pouco a respeito de ladrões da nossa alegria. Você identificou algum ladrão na sua vida que às vezes rouba a sua alegria? Às vezes é o seu patrão, às vezes é o seu cônjuge, às vezes é uma dificuldade, um problema. Mas é possível, mesmo em meio à circunstância, não deixarmos que esses ladrões roubem a nossa alegria, amém? E vivermos alegres no Senhor. Depois, na semana passada, o Gabriel falou um bocado sobre motivos que nós temos para poder ser alegre. Porque sabe que geralmente nós, seres humanos, temos essa tendência. A gente consegue olhar para o problema desse tamanho e para a graça como se fosse desse tamanho, as resoluções. Uma vez nós fizemos um quebra-gelo na cela, fica a dica. Fica a dica. Pegamos assim um papel branco e fizemos um pontinho bem pequenininho no meio. E para começarmos a passar para cada um. O que você vê aqui? É para você ver. Eu vejo um ponto. Eu vejo um ponto. Eu falei, então, a folha é desse tamanho. O ponto é desse tamanho e você consegue olhar só o ponto. Porque o ser humano tem a tendência de olhar só para o problema, ainda que ele seja pequeno. Nós temos o Deus que dá a solução. Nós temos um Deus que cuida de nós. E Ele disse: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, fica animado. Então nós temos muitos motivos para estar alegre. Você pode levantar hoje de manhã e respirar, aleluia. Força para ficar de pé. Deus te deu saúde, Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho. Muitos motivos para se alegrar no Senhor. Amém? Aleluia. E hoje eu quero compartilhar sobre a alegria no Espírito. Porque sabe que quando a palavra de Deus fala para nos alegrarmos no Senhor, Deus é Espírito. Então não é uma alegria natural. Não é uma alegria baseada em circunstâncias. É uma alegria no Espírito. É uma alegria que excede o entendimento. Tem um livro que nós temos, eu não sei se alguém está a ler aqui,
chamado O Homem do Céu, do irmão Yun. Alguém está lendo? Pedro está lendo esse livro? Já terminou, Pedro? Isso, livro é uma benção. É um irmão chinês que viveu o evangelho na China, e quem vive verdadeiramente o evangelho na China é um problema lá, né? E certa vez ele foi preso por causa do evangelho. E ele conta que quando ele foi preso, foi colocado na parte de trás do carro ali, preso por causa do evangelho. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele, mas derramou uma alegria sobre ele, que ele começou a dar gargalhada dentro do carro da polícia. Não é normal, né? E ele compartilha no livro, porque naquele momento ele falou: eu lembrei, alegrai-vos quando por minha causa fores perseguido, preso. Ele disse: alegrai-vos. Ele disse: eu me alegrei, eu estou sendo preso por causa do meu Senhor. Olha que alegria. Porque isso é uma alegria no Espírito, não é baseado nas circunstâncias. Amém? Por isso, abre aí a sua Bíblia agora, em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Aleluia. Isaías capítulo 61, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram, até as crianças, todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele fez essa declaração profética. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, uma das vezes que ele esteve na cidade dele, lá em Nazaré, quando ele foi pregar na sinagoga, ele abriu o livro de Isaías e abriu em Isaías 61 e ele começou a declarar esse texto: o Espírito do Senhor Deus soberano está sobre mim. Mas antes da gente poder falar dessa alegria que esse texto fala aqui, sobre esse óleo da alegria, porque o óleo na Bíblia, quando você vê, muitas vezes o óleo fala da unção do Espírito Santo de Deus derramada. Se você for ler lá, a vez que Davi foi ungido ao rei, era derramado óleo sobre a cabeça. Todas as vezes que alguém era ungido como rei ou como profeta, óleo é derramado sobre a cabeça, que simboliza o Espírito Santo derramado para uma capacitação. E aqui Isaías fala sobre o óleo da alegria. Mas antes da gente poder falar dessa alegria espiritual, é importante a gente entender que existem outros tipos de alegria. Porque tem muitas pessoas às vezes que se considera alegre, mas vou te falar, não é alegria no espírito. Eu quero que nós vejamos isso. E existem pelo menos, eu vou colocar aqui basicamente 3 tipos de alegria. Existe a alegria natural. Que alegria natural é essa? A alegria, por exemplo, quando você tem um neto novo, né, Rossi? Aleluia, que nasceu hoje às 5 da manhã, o Theo. Aleluia, firme e forte. É uma alegria. É uma alegria no espírito? Não, é uma alegria natural. Mesmo uma pessoa sem Jesus pode ser pai, pode ser vô. E é uma alegria, não é? Você fica feliz, você fica alegre. Falam que a alegria de neto é maior do que a alegria de filho. Não sei. É o que dizem, né? Pode ser que você só desfruta da bênção. Na hora do problema você entrega para o pai, né? Pode ser. Mas é uma alegria natural. Uma outra alegria natural, às vezes você vai lá, faz faculdade, igual a Ana fez aí, fez o mestrado, que agora a Ana é mestre, né, Ana? E teve lá a conclusão, onde os irmãos da igreja foram lá. É uma alegria, sim ou não? O tempo que passou, luta, sei lá quantos meses fazendo aquele negócio lá, que só de lembrar daquela coisa. Mas é uma alegria quando conclui, sim ou não? Quando você faz um trabalho e você conclui, é uma alegria, mas é uma alegria natural. Não é pecado ter essa alegria. Mas atenção, não é a alegria do Espírito. Quando o Senhor fala para nós nos alegrarmos sempre no Senhor,
Não é uma alegria natural. É uma alegria no Espírito. É uma alegria que não depende das circunstâncias. Não depende de eu ser pai. Porque se depender de eu ser pai, é uma alegria quando nasce. Mas na hora que começa a fazer arte, a alegria vai embora. Não é essa alegria. Quantos estão entendendo? Amém. Existe também uma outra alegria. Que é a alegria do pecado. Você fala, alegria do pecado. Eu vou te falar, se as pessoas não se alegrassem com o pecado, elas não pecavam. Se o pecado fosse bom, ninguém pecava. Eu te pergunto, o pecado é bom, sim ou não? Poucos têm coragem de falar, mas o pecado é bom. Porque se não fosse bom, ninguém pecava, é verdade ou não? O pecado é bom. O problema é o salário do pecado, a recompensa do pecado. Porque na hora do pecado, é bom. Traz uma alegria momentânea, que muitos buscam. Vou te dar aqui pelo menos 2 exemplos. Muitos bebem álcool, não para degustar, mas eles querem passar aquele ponto para ficar um pouco mais alegre. Eu vou te falar uma coisa, e é importante a gente ter esse entendimento. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Só que muitos se perguntam, qual que é o ponto da embriaguez? É simples. A palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes. Sabe o que significa ser sóbrio? É ser exatamente você. A partir do momento quando você está um pouco alterado, você já não está sóbrio. Se começou a rodar, irmão, acabou, parou por aí. Se você está mais alegre que o normal e esse não é você, sinto te falar, você não está sóbrio. Você pode ainda estar consciente, você não está no ponto da inconsciência, mas você não está sóbrio. Desculpa falar, mas isso é pecado. Às vezes você está buscando uma alegria que ela não é nem a natural, é a alegria do pecado, da carne, dos prazeres da carne. Quantos estão entendendo? Se você depende de um álcool para você ficar mais alegre, para você ter mais coragem, isso é um problema. Porque o alegrar sempre é no Espírito. Você pode beber um bom vinho, beber ali mas você precisa saber o ponto em que você tem que parar. Porque a sua alegria não pode ser baseada nisso. Quantos estão entendendo? Então esse é o problema. Tem muitas pessoas que ficam alegres temporariamente, baseado nisso. Tá tudo ali aparentemente alegre, mas aquilo não é nem a pessoa. Aquilo é só efeito de álcool. Isso não é uma alegria de verdade. Isso é uma alegria do pecado, do prazer do pecado. Quantos estão entendendo? Então sabe, é importante. Sabe, eu sei que alguns, e eu mesmo fui criado no contexto que muitas pessoas falam, não pode beber porque é pecado. A Bíblia não diz que beber é pecado. Pecado é você beber e se embriagar, e você não estar sóbrio. Aliás, você beber um pouco de vinho tinto todos os dias, uma tacinha, é até bom para a saúde. Acho que é um dos motivos que o português vive tanto, né, Amélia? Vinhozinho tinto ali, ó, oh, maravilha. Ontem mesmo ali eu tomei né, Rob? Tomamos ali uma tacinha de vinho do Porto. Como é que é o nome daquele vinho? Vila Real? Reserva. Oh, alaranjadinho assim, oh, delícia. Mas só um pouquinho, que é gostoso, o sabor. Mas você para ali, porque a sua alegria não depende disso. Tem pessoas que vivem uma vida infeliz, uma vida frustrada, e ela quer afogar suas mágoas e suas frustrações e ficar alegre dessa forma. Deixa eu te falar, isso não é uma alegria do Espírito, não. E não é nenhuma alegria natural. É uma alegria do prazer da carne. Amém? Então sabe, eu quero te dar essa palavra para que você possa sempre guardar o seu coração e não querer estar debaixo dessa alegria do pecado. Uma outra alegria, que também às vezes é do pecado, pode ser que você já viveu isso. Mas hoje, infelizmente, os jovens vão tudo para as noitadas e para as festas. E se alegre, não sei se você não foi, se você foi, não fala nada não. Mas ele tem aquela alegria momentânea, ele está ali, mas aquilo passa. Aquilo ali é só o prazer da carne. É uma alegria momentânea, não é uma alegria. Você pode estar celebrando, festejando em Deus, com a igreja, com os irmãos, com a família, sem precisar ter alegria no pecado.
uma alegria num ambiente onde as pessoas só estão tendo ali razões, às vezes para promiscuidade, para sexo fora do casamento ou antes do casamento. A maioria é só para isso. Nós não precisamos dessa alegria. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado: Deus tem uma alegria do Espírito para você. Aleluia. E o terceiro tipo de alegria, que esse é o que eu quero que a gente foque aqui, porque essa é que o Senhor tem para nós, que nos alegrarmos sempre no Senhor. Ele deve ser a razão da nossa alegria, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. É alegria no Espírito. Abra aí a sua Bíblia ali em Hebreus, no capítulo 1. O autor de Hebreus, ele falando aqui, se você depois ler o capítulo todo, você vê que ele está a falar de Jesus. Ele está a falar do Filho de Deus. E olha só o que ele fala, porque justamente Isaías capítulo 61 foi o capítulo onde o Senhor Jesus leu quando ele estava em Nazaré. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. E olha só o que diz Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: mas a respeito do Filho, o Filho aí está em letra maiúscula na sua Bíblia, está falando de Jesus, o Filho de Deus. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu trono. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Jesus foi ungido com óleo da alegria. Isaías 61, né? Óleo da alegria. Ele recebeu o óleo da alegria para derramar sobre nós a alegria no Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando as pessoas olham para você, elas veem a alegria no Espírito? Ou é aquele crente que quando a pessoa olha, então como é que tá? Tem que ser, né? Aí conversa de novo: então irmão, como é que tá? Estamos indo, né? Ou a alegria do Senhor é refletida no seu coração, independentemente das circunstâncias. Essa semana eu vi uma frase do pastor Bill Johnson. Não sei quantos conhecem o pastor Bill Johnson, lá da igreja Betel. Teve uma época que a esposa dele faleceu de cancro. Naquela semana, quando ela faleceu, no domingo seguinte, ele subiu para pregar no culto. Todo mundo ficou... Ele nem está de luto, nada disso. Ele falou: irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Lá no céu, não vai haver dor, não vai haver problema, não vai haver circunstâncias ruins, só vai ter coisa boa para você louvar, adorar o Senhor e se alegrar no Senhor. Por isso é só nessa vida que você tem a oportunidade de se alegrar em meio às circunstâncias adversas. É só nessa vida. Em outras palavras, depois lá é fácil. Agora, quando você tem uma circunstância adversa, um problema, uma dor, uma dificuldade que queira de alguma maneira roubar a sua alegria, é nessa hora que você se posiciona e fala: a minha alegria não está nas circunstâncias. A minha alegria não estava nem na minha esposa. A minha alegria está no Senhor. E mesmo em meio à dor de perdê-la, eu adoro o meu Senhor. Eu celebro o meu Senhor. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado: se alegre no Senhor. Aleluia. Agora, eu quero que vejamos aqui, por que nós precisamos se alegrar no Senhor? Porque houve uma época onde o ar de espiritualidade é uma pessoa séria. Se você for em alguns lugares, ou alguns lugares religiosos, você não pode nem rir. Você tem que ficar com aquela cara de... Já viu lugar assim? E não tem alegria. Então tem alguma coisa errada. Mas se a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor, isso inclui dentro da igreja também, aleluia. Porque você pode se alegrar na presença de Deus. Não alegria natural só, de maneira nenhuma alegria do pecado da carne, mas alegria no Espírito. Então eu quero que vejamos aqui alguns motivos. O primeiro motivo é que ser alegre
é uma ordenança do Senhor. Nós lemos aí, eu quero que a gente leia de novo aí, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele escreveu: alegrem-se sempre no Senhor. Ele disse, se possível, alegrem-se. Ele disse, faz um esforcinho. Olha, eu vou te dar uma sugestão. Ele disse, alegrem-se. Essa declaração no português é o quê? Existe um termo para isso, né? Quem é bom no português aí, Mateus? Imperativo, que vem da palavra imperador. É uma ordem. Alegre-se no Senhor. E ele ainda repete, outra vez eu digo, alegre-se. Por isso, se alguma coisa quiser roubar a sua alegria, eu falei, opa, peraí, eu tenho que me alegrar no Senhor. Mesmo em meia circunstância, eu me posiciono e me alegro no Senhor. Amém? Segundo motivo, porque nós precisamos dessa alegria no Senhor. Abra aí em Provérbios capítulo 15, nós vamos ler o versículo 13. Provérbios 15, nós vamos ler o versículo 13. Olha só o que esse texto diz, eu vou ler até em duas versões, para a gente poder entender melhor. Diz assim, na versão NVI: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Não adianta nada você estar com a cara de diabo e falar, não, eu sou alegre. Não. Olha só a versão, como diz a versão Revista Atualizada, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Por isso que eu falo, não existe gente feia, existe pessoas que não têm Jesus. Porque toda pessoa que tem Jesus fica bonita. Viu, Gabriel? Não precisa ficar triste. Toda pessoa que tem Jesus é bonita, aleluia. Não, olha, eu conheço pessoas, eu tenho amigos meus que antes de se converter o bicho era feio. Minha esposa pode saber quem eu estou falando. Mas depois que ele se converteu, apesar dele ser feio, ele ficou bonito, você acredita? E o melhor para ele, né? Casou com uma mulher linda. Ele fala, rapaz, você orou muito, hein? Ela não orou nada. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. O cara entrar na igreja com cara de Fala, irmão, você precisa se alegrar no Senhor, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Olha para o seu irmão, vê se ele está bonito. Nós precisamos alegrar no Senhor, porque o coração alegre formoseia o rosto. Porque um dia, deixa eu te falar, um dia você vai estar lá fora, a pessoa vai olhar para você, não sei, mas você tem algo no rosto, você vai falar, é a alegria do Senhor que formoseia o rosto. Não é botox não, porque hoje as mulheres estão tentando ficar bonitas com botox, fica tudo esticado assim, ó, e põe o beijo e fica assim, é horrível aquilo. Não faça isso, por favor. Não, basta ter a alegria do Senhor que você vai ficar lindo, aleluia. Amém? Aleluia. Terceiro motivo do que nós precisamos ser alegres, e nós lemos aí em Hebreus capítulo 1, Hebreus 1:9, diz ali, falando de Jesus: amas a justiça e odeias a iniquidade, falando de Jesus. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ei, Jesus era alegre. Quantos já assistiram a série do The Chosen? Quem não assistiu ainda, eu vou te encorajar a você assistir, junto com a sua família, porque essa série mostra um Jesus alegre. Não sei se você sabe, se calhar se nós fizéssemos hoje isso, seria um escândalo. Mas Jesus, depois que ele chamou os discípulos dele, sabe qual que foi o primeiro lugar que Jesus foi? Não foi para o monte orar não. Por mais que às vezes na cabeça de alguns religiosos eu acho que seria bom. Foi para um casamento. Uma festa de casamento que naquela época durava 7 dias. Uma vez eu ouvi uma história que existe aí uma religião que não pode ir em festa, né? E aí aquelas discussõezinhas, né, de religião. Rapaz, mas Jesus foi numa festa. E ele falou assim, mas não devia ter ido. Porque a igreja dele não vai em festa. Eu falei, não, que isso, até Jesus foi numa festa. Ele falou, não, mas não devia ter ido. E Jesus levou os discípulos para uma festa de 7 dias. E foi aonde ele fez o primeiro milagre. E transformou água em vinho. Não significa que você pode se embriagar não, viu? Você pode tomar um bom vinho.
Mas Jesus levou os discípulos para uma festa. Até na série do The Chosen, Jesus dançou na festa. Mas não está isso na Bíblia. Mas eu acredito que Jesus dançou. E eu vou te mostrar. Vamos lá. Quarto motivo. Primeiro motivo é porque a alegria, se alegrar é uma ordenança. O segundo motivo é que o coração alegre formoseia o rosto. O terceiro, que Jesus é alegre. Quarto motivo, porque Deus é alegre. Abra aí Lucas, no capítulo 15. Olha só o que diz o versículo 10. Aqui Jesus estava a contar uma parábola, e Jesus revela algo poderoso aqui. Olha só, Lucas, capítulo 15, o versículo 10 diz assim: eu digo que, da mesma forma, Jesus estava falando aqui da parábola da dracma perdida, de quando encontrou, teve aquela festa, e Jesus disse: digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Em outra versão, na revista atualizada, diz que a festa diante dos anjos, ouça, não é os anjos que fazem festa, é festa diante dos anjos. Deixa eu te perguntar, quem é que está diante dos anjos? Os anjos estão ao redor do trono de quem? Você consegue imaginar isso? O texto está dizendo que quando um pecador se arrepende, a festa diante dos anjos. Eu fico imaginando os anjos em volta e Deus olhando quando o pecador se arrepende. Eu imagino que Deus pula até do trono. Mais um, aleluia. Festa diante dos anjos, porque Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Porque se o seu Deus é alegre, nós também precisamos ser alegres. Fala para o irmão que está do seu lado: se alegre sempre no Senhor. Ei, aleluia, aleluia. Agora eu quero que nós vejamos aqui como recebemos essa alegria no Espírito, porque é no Espírito. Não é uma alegria natural, por mais que a gente celebra com alegria natural, quando a gente faz aniversário, quando um netinho nasce, aleluia, a gente celebra, a gente se alegra também juntos. Mas não é essa alegria, alegria no Espírito. Lá em Isaías capítulo 61, volta para lá, onde o profeta Isaías está a falar acerca de Jesus, e onde ele fala sobre esse óleo da alegria. Ele diz ali, Isaías capítulo 61, versículo 2, ele diz: para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Deixa eu te falar, a primeira coisa para que nós possamos receber a alegria do Senhor, é recebermos o consolo do Senhor. Deixa eu te falar, quando o Senhor vê a nossa tristeza, situações que às vezes querem roubar nossa alegria, Ele se importa sim. Tanto que Ele mesmo disse, Isaías 61, e Jesus leu isso em Nazaré: eu vim trazer consolo para todos os que choram. Porque a vontade do Senhor é que nós nos alegremos sempre. E nós estamos numa caminhada de aprendizagem, amém? Sim ou não? E às vezes a gente falha e cai na tristeza e saímos da alegria. Mas Ele veio para consolar todos os que choram. Ele veio para enxugar a nossa lágrima. Por isso, no momento que você estiver triste, você não precisa beber álcool, você não precisa querer se alegrar em festinhas. Entra lá no seu quarto, fecha a porta, coloca um louvor e deixa o Espírito Santo de Deus enxugar a sua lágrima. Eu ouvi essa semana um testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele conta que quando ele tinha 18 anos, ele estava numa crise. Sabe que geralmente o adolescente dos 13 aos 18 anos está em crise, né? Existencial, ninguém me entende, o mundo vai acabar. E ele fala que ele estava nisso. Mas já era cristão, e ele estava ali: ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém. E ele foi orar. E ele conta que ele foi orando. E ele conta até no testemunho dele, ele falou: parece que alguém ligou o botão glória. Ele falou: o Espírito Santo veio sobre mim de uma forma. Ele falou: eu caí no chão e fiquei rolando de um lado para o outro, rindo. Ele falou: eu não tinha motivo nenhum para me alegrar, mas o Espírito veio sobre mim, derramou sobre mim a alegria do Senhor. Uma alegria que excede ao entendimento. Então, você está às vezes com tristeza, às vezes com circunstâncias. Entra lá no seu quarto, fecha a porta e fala: Deus,
Eu estou mal, estou triste, estou chorando, mas a vontade do Senhor é que eu me alegre. E o Senhor não apenas tem a alegria sobre mim, mas o Senhor também tem o consolo. Eu preciso. E nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos pegar no colo e nos restaurar a alegria, nos consolando. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus tem um consolo para a sua vida. Aleluia, aleluia. Segundo motivo, está ali no versículo 3 que diz assim, o Senhor Jesus falando, né? Ali, o profeta Isaías sendo usado por Deus. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. Não sei se você sabe, mas naquela altura havia um costume, quando uma pessoa perdia um parente ou tinha algum momento de tristeza, o que eles faziam? Eles rasgavam as vestes, alguns se vestiam de pano de saco, pegavam cinza e jogavam na cabeça, como um ato de tristeza, como um ato de pranto, como um ato ali de luto. Eles jogavam cinza na cabeça, rasgavam as vestes e ficava ali em pranto. E aqui o Senhor, Ele fala que Ele foi ungido para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. É como se o Senhor estivesse falando, olha, teve pessoas aí que rasgaram suas vestes, se vestiram para descarte, jogaram cinza na cabeça e estão aí chorando. Eu vim para trocar essa cinza por coroa. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que significa coroa? Coroa não é só um objeto que põe na cabeça. Coroa fala de posição, autoridade. O Senhor nos pega de um lugar de vestes rasgadas e cinza na cabeça e fala, filho, não é isso que eu tenho para a sua vida. Eu não quero você ir com cinza na cabeça. Eu pego, te levanto, eu troco essa cinza e te coloco uma coroa, porque você é meu filho. Você é príncipe de Deus. Deus te coloca numa outra posição. O apóstolo Paulo, ele até fala para a igreja, ele diz assim, vocês são a minha coroa. Porque a coroa não apenas é a posição, mas a coroa também fala do fruto do trabalho que nós fazemos para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele chamou a igreja, a qual as pessoas que ele alcançou para Jesus, vocês são a minha coroa, vocês são a minha recompensa. Sabe, o Senhor, Ele deseja nos pegar, arrancar de nós toda tristeza, toda lágrima, toda cinza e trocar por uma coroa e nos colocar na posição a qual Ele nos chamou para vivermos. Você crê nisso? Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus tem uma coroa para a sua vida. Aleluia, aleluia. E ainda no versículo 3, o primeiro é que nós devemos receber o consolo do Senhor. O segundo é que Ele nos dá uma coroa em vez de cinza. E o terceiro, diz ali no versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A terceira coisa é receber o óleo do Espírito, a unção do Espírito que traz essa alegria. Sabe, nós devemos diariamente falar, Senhor, o Senhor é aquele que enxuga toda lágrima, tira de mim as cinzas e coloca uma coroa e derrama sobre nós o óleo. Talvez você olhe na sua vida e você não vê nenhum motivo para você estar alegre. Pode acontecer. Às vezes está tudo ao contrário. Tudo é problema à volta. Mas quando a alegria do Espírito vem, o óleo da alegria, a alegria do Senhor vem sobre nós, independente das circunstâncias, independente. É uma alegria que excede a compreensão humana, porque é uma alegria no Espírito. É como se o Senhor nos desse a oportunidade de experimentar um pouco da alegria que nós vamos ter lá na glória, onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá tristeza, onde não haverá gordeirinha extra, onde não haverá falta de cabelo. É um pouquinho para podermos desfrutar da alegria do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.